A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no saguão da nossa sala de cinema, aberta aqui em 2004 e até hoje exibindo filmes, principalmente filmes nacionais e filmes bons. Veja a nossa programação no www.cineclubecauim.org. Papo com o deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB na Câmara dos Deputados e parceiro do Cineclube Cauim há bastante tempo. Nogueira, queria falar um pouco agora sobre o Estado, né? E principalmente aí sobre as duas figuras, né, importantes do partido, Serra e Alckmin. Como é que está essa questão? Agora a mídia parou de falar, houve um acordo, as duas alas estão caminhando juntas, há possibilidade de conciliar os dois projetos, como é que está isso daí? Incluindo também a possibilidade do Aécio, né? Esse é o grande imbróglio, 3 nomes fortes e que têm as pretensões de saírem candidatos. Ambos, os 3, aliás, né? Não só ambos, não só Serra e Alckmin, à presidência. Fala um pouco disso. Olha, o PSDB é um partido que tem uma estrutura nacional, saiu das últimas eleições mesmo não vencendo a presidência da República com o candidato José Serra, vitorioso em 3 estados brasileiros e venceu as eleições para os governos estaduais em 8 estados, sendo eles os estados mais populosos e mais importantes do ponto de vista socioeconômico do Brasil. Então, do ponto de vista populacional, o PSDB governa praticamente metade da população brasileira com esses 8 governadores. E nós temos, dentre os nossos quadros, líderes já experimentados, não só o ex-presidente Fernando Henrique, que governou o Brasil por 2 vezes, mas o José Serra e o Geraldo Alckmin, que já disputaram a presidência da República, e o próprio ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, hoje senador da República. E no período que antecedeu recentemente as convenções, tanto estaduais como a Convenção Nacional do Partido, houve sempre aquele debate que às vezes aumenta a temperatura, para você poder definir quais serão as tarefas que cada uma dessas lideranças ou dos seus representantes irão exercer dentro das estruturas de comando do partido. Passada a Convenção Nacional, do qual nós tivemos a oportunidade de conciliar a ação de todos esses dirigentes, de todas as lideranças, o PSDB caminha unido, né, caminha fortalecido. E nesta última semana já fizemos a reunião da executiva, apresentamos inclusive a diretoria do Instituto Teotônio Vilela, que será presidido pelo ex-senador e ex-governador Tasso Gereissati. O José Serra será o presidente do Conselho Político Nacional do PSDB, do qual farão parte o ex-presidente Fernando Henrique, o senador Aécio Neves, o governador Geraldo Alckmin, o governador Marconi Perillo representando os governadores do nosso estado e o próprio Sérgio Guerra, que é o presidente do partido. Então o PSDB já atravessou esse período de turbulência, onde a imprensa especulou muito sobre a divisão, ela não aconteceu, quem apostou errou, e nós estamos agora nos preparando para fazer uma campanha nacional de chamamento para filiação no PSDB, sobretudo voltada para a juventude do nosso país, para que ela possa ter uma participação mais ativa. Vamos utilizar o programa de televisão e de rádio que temos em rede nacional e estadual no 2º semestre para apresentar essa imagem e esse novo chamamento do PSDB. Vamos apresentar as nossas divergências perante o governo do PT e da presidente Dilma, o que nós discordamos, o que nós achamos que deve e pode melhorar e quais são as questões que nós apontamos que são mais importantes para o país. Além de uma boa gestão e de uma boa aplicação do recurso público, é diminuir as distâncias sociais, investir de fato nas pessoas, melhorar a qualidade de vida, e isso se faz com saúde, com educação, com segurança pública, com projetos sociais sustentáveis. E é dessa maneira que o PSDB irá se apresentar, sempre aberto ao diálogo, promovendo em todos os estados e sobretudo nos nossos centros mais populosos, as oportunidades de fazer seminários, palestras, como a gente inclusive já vem fazendo aqui em Ribeirão Preto, em cima do tema da região metropolitana da nossa cidade. Conta um pouco, o Kassab, né, e uma série de lideranças do DEM acabaram fazendo um novo partido, né? O DEM
se cogitou muito a possibilidade de se fundir com o PSDB nessa rearticulação da oposição. E no centro disso daí está a discussão da eleição da capital paulista. Serra vai ser candidato? Qual é a tendência do candidato do PSDB na capital paulista, que é crucial para esse projeto no estado? Afinal de contas, São Paulo é, de certa forma, maior do que muito estado. Só a capital paulista já é um orçamento maior do que muito estado brasileiro. Bom, Dônio, essa é uma curta pergunta para muitas respostas, né? Vamos lá. Eu não esperava menos. Não existe resposta simples para pergunta complexa. Os democratas caminharam com o PSDB nas últimas eleições, tanto na eleição nacional, e não foi só na última, nas anteriores também, como parceiro, como aliado, e o fizeram também na eleição estadual, que levou a vitória do governador Geraldo Alckmin ao governo do estado novamente. O que eu entendo é que essa saída do Kassab para formar um novo partido foi uma briga e uma divisão interna dentro dos democratas e, na minha opinião, com um grande estímulo por parte do governo querendo dividir a oposição. Não me venham dizer que não houve o dedo forte do governo federal nessa história, porque isso não cola, né? E houve sim um estímulo, um bafejo, mesmo que de forma velada, para que o Kassab tomasse um rumo de dividir a oposição. Eu espero que isso possa ter sido estancado, não foram dinamitadas as pontes, nós continuamos mantendo o diálogo com o prefeito Kassab, a relação dele com o governador Geraldo Alckmin é de parceria entre os investimentos da capital São Paulo e do governo do estado de São Paulo na capital, e nós queremos, enfim, entender que na política, cada momento ele exige alguns posicionamentos. E da nossa parte, do PSDB, foi impedir que essas tentativas que em alguns casos reduziram, derreteram em parte a estrutura dos democratas, viessem a atingir o PSDB, o que não ocorreu. Houve apenas a saída de alguns vereadores na capital, mas que já eram ligados, né, ao PSD e ao prefeito Kassab. E o PSDB se mantém unido, harmônico, e eu espero que nós possamos, enfim, continuar trabalhando em cima dessa agenda que eu disse a vocês, que é uma agenda desafiadora, mas que, sem dúvida alguma, o PSDB, em âmbito nacional, irá cumprir. Deixa eu só, como a pergunta foi curta, ela tinha também um outro componente, que é a pergunta: já há uma discussão de quem será o candidato do PSDB na capital? A questão do Serra como candidato a prefeito. Porque ele fala que não, aí diz que já está pensando. O partido trabalha com a possibilidade dele vir a ser. Mesmo que nesse momento ele negue a intenção de disputar, nós não descartamos, né, em absoluto a possibilidade de lá na frente ele poder refletir e analisar melhor a chance, enfim, de aceitar e disputar a prefeitura pelo PSDB. Bom, conversando aqui com Duarte Nogueira, deputado pelo PSDB, líder de São Paulo e líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Próximo bloco interessa muito mais a você. Vamos falar sobre o município, vamos falar sobre Ribeirão Preto e uma dificuldade geográfica do nosso deputado aqui no centro. Ele tem a dificuldade de localizar a rua que ele deveria ir, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Voltamos já. A boca livre não livra ninguém. 15 anos, graças à sua audiência. A boca livre não livra ninguém. Que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere em privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém.